O descanso do Eterno segundo Hebreus 4. Segunda parte. Segundo, o único caminho para o descanso da salvação é Cristo. Os que não creem na palavra do Eterno não aceitam em hipótese alguma esta verdade e para substituí-la estabeleceram como descanso da salvação o sábado do sétimo dia. Estas pessoas não querem trilhar pelo verdadeiro caminho da salvação. Quem pronuncia é eterno, mas os que preferem crer no Deus da teologia rejeitam a verdade do Deus de Abraão. Assim diz o Eterno: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Jeremias 6, versículo 16. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14, versículo 6. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Segundo Pedro 2, versículo 2. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios 15, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. Hebreus 4, versículo 2. Não aconteça que alguém de vocês fique para trás. Muitos cristãos têm ficado de fora do descanso do Eterno, como aconteceu com muitos do Israel antigo que não conseguiram entrar neste descanso. Não deram crédito no verdadeiro descanso da salvação e em sua incredulidade estabeleceram o sábado do sétimo dia como descanso da salvação em substituição ao verdadeiro. Hebreus 4, versículo 3. Nós também recebemos como eles uma boa notícia. O que levaram muitos do antigo Israel a ficar de fora do descanso da salvação e muitos na atualidade. É que esta verdade é uma notícia de boas novas e isto tem sido interpretado como sendo estranho ao que eles sempre creram, mas esta boa notícia será recebida apenas pelos que amam a verdade e aborrecem a mentira. Hebreus 4, versículo 4. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes adiantou, pois não permaneceram unidos na fé com aqueles que tinham ouvido. Esta mensagem de boas novas alcançará plenamente o seu objetivo nos corações que se submetem à verdade e aborrecem a teologia, se os ouvintes tiverem seus ouvidos abertos para ouvir a palavra do Eterno. Caso tenham seus ouvidos cheios de cera da mentira teológica, a terá como uma mensagem estranha e perigosa para a vida espiritual. O que prevalece são os ensinamentos dos doutores da lei e da verdade. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto? Atos 17, versículo 20. Ouvi com atenção as minhas palavras, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Jó 13, versículo 17. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores que são os teólogos conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, versículo 3. Hebreus 4, versículo 5. Nós, porque acreditamos, podemos entrar nesse descanso, conforme o Eterno disse. Por isso, eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Os que dão crédito à palavra do Eterno, entram no descanso dele e repousam a alma em paz e segurança tendo certeza da salvação eterna em Cristo. Para aqueles que substituem o descanso da salvação pelo físico, o Eterno jurou por si mesmo que estes não entrarão no descanso da salvação. Os incrédulos que creram no descanso físico, mas rejeitam ou substituem o descanso da salvação por qualquer outro sempre estarão atribulados por não terem alcançado o descanso verdadeiro da salvação. Hebreus 4, versículo 6. Aqui se trata do descanso do Eterno, depois que realizou as suas obras no princípio do mundo. Depois que Eterno completou sua obra de criação do nosso mundo, e a última obra que ele realizou foi criar o sétimo dia, o que mais tarde seria conhecido como um dos sábados no Monte Sinai, ou seja, depois de sua última criação o Eterno estabeleceu o descanso físico para o ser humano. Lendo o texto de forma honesta,
O Eterno terminou suas obras no 7º dia, descansou, abençoou e o santificou, mas não o estabeleceu como descanso da salvação, apenas como físico e nada mais. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo o Eterno acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o Eterno no dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Eterno criará e fizera. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Hebreus 4, versículo 7. Aqui se trata do descanso do Eterno, depois que realizou as suas obras no princípio do mundo. Como podemos observar atentamente, em Hebreus está falando do descanso da salvação e jamais do descanso físico. Depois de ter concluído suas obras no princípio de nossa história terrestre e antes mesmo da queda do ser humano, ele estabeleceu o descanso da salvação que é Cristo em projeto de resgate. Hebreus 4, versículo 8. Em algum lugar, a Escritura diz a respeito do 7º dia. E no 7º dia o Eterno descansou de todas as suas obras. Desde o início a Escritura fala sobre o 7º dia afirmando que o Eterno descansou neste dia, mas não fala que o mesmo é o descanso da salvação como alguns têm afirmado ser. Hebreus 4, versículo 9. E de novo, em nosso texto, jamais entrarão no meu descanso. Embora este capítulo faça referência ao 7º dia, fala ao mesmo tempo que embora guardaram o 7º dia, mesmo assim não entraram no descanso da salvação. O povo israelita no tempo do patriarca Josué guardavam o 7º dia como manda o mandamento, mesmo assim nem todos conseguiram entrar no repouso do Eterno. Este repouso não era a posse da terra e muito menos a guarda do sábado ou sábados de descanso físicos. Hebreus 4, versículo 10. Sabemos, portanto, que alguns entrarão no descanso. Muitos naquela época e hoje já conseguiram entrar no descanso da salvação, embora a maioria não consiga o que é profético, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versículo 14, Hebreus 4, versículo 11. E os que receberam em primeiro lugar a boa notícia não entraram por causa da desobediência deles. Só entra neste descanso os que dão crédito às boas novas. As boas novas é salvação em Cristo pela fé e jamais pelas obras. Os que procuram acrescentar alguma novidade a esta boa nova não conseguirão entrar no descanso do Eterno por causa de sua incredulidade. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.